Boa tarde, senhores e senhoras. Tá bom, não foi feijoada, tá caloroso. Bom, pessoal, primeiro de tudo, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, agradecer o convite, o Alberto, que é uma honra a gente estar aqui. Quando a gente começou a falar sobre esse tema, eu comentei com o Alberto, falei assim, eu estou voltando da Europa na semana anterior ao evento. Então eu vou estar com bastante novidade do que eu vi lá. Realmente tem muita coisa acontecendo. E eu trouxe esse tema para vocês, muitas novidades, e eu separei de uma da seguinte maneira, falar um pouquinho de tecnologia rapidamente, depois a gente vai falar sobre um pouco de conceito de inteligência artificial, e aí eu vou entrar em várias partes práticas e também alguns exemplos aí para nós estarmos entendendo como usar isso aí no dia a dia. Muito bem, pessoal. Vou começar com essa imagem, e aqui tem um detalhe, todas as imagens dessa apresentação foram também criadas com inteligência artificial, e essa aqui eu coloquei nosso amigo Nikola Tesla, dando um aperto de mão com o nosso amigo Alan Turing, precursor aí da inteligência artificial. E essa frase do Andrew Ng, que ele era Deep Learning AI, é muito icônica, né? A inteligência artificial é a nova eletricidade de fato. Teve uma mudança muito grande quando a gente começou a trabalhar com eletricidade, sair das lamparinas, a querosene, e um botãozinho você girava, você tinha uma lâmpada acesa. Vai transformar, de fato, já está transformando todos os setores e vai criar um enorme valor econômico na sociedade. Para quem não sabe, a NVIDIA é uma produtora de placas de vídeo. Quem é gamer ou tem um filho gamer, um parente, queria sempre ter uma placa de vídeo da NVIDIA no seu computador, para jogo. Quando começou, em outubro de 2022, começou muito mais forte a utilização da inteligência artificial, a NVIDIA começou a ver as suas ações subirem por causa das placas que tinham que fazer o processamento da inteligência artificial, e hoje ela é uma das empresas mais valiosas do mundo, se não a primeira, porque sempre dá aquelas mudadinhas, né? Semana passada era a mais valiosa, por causa da inteligência artificial. Então a gente vai ver isso acontecer com muita força. O Fernando já me apresentou, então eu não preciso falar muito, eu vou passar rapidamente aqui por onde ele já falou. Tudo bem? Um detalhe só que eu quero mostrar nessa imagem, eu também sou organizador do primeiro Summit de Inteligência Artificial do Brasil, que aconteceu em Joinville, e a gente reuniu nesse evento mentes brilhantes de empresas como Amazon, Google, a gente levou todo esse pessoal, trouxe palestrantes de fora do Brasil, e a gente começou com um evento que era para ser para 300 pessoas, e em função da procura e da demanda, em 3 meses a gente transformou esse evento para um evento de 600 pessoas. Então, em todos os setores estão acontecendo mudanças, tá? Muito bem, isso aqui é um pouquinho que eu complemento, né? Eu tenho vida social, tenho meus hobbies também, além das qualificações que o Fernando já falou. E aqui é o horário do merchan, né? Isso aqui é legal. Se vocês estiverem gostando, vão tirando foto, postem, podem me marcar, mas mais importante do que me marcar é marcar a 3D, né? Tem aí em cima da folhinha, marquem, porque isso é importante para mostrar para as pessoas o que está acontecendo e a gente cada vez mais ter divulgação das nossas tecnologias. Falar da QAssist, que é a minha empresa. Tá? A QAssist é uma empresa dedicada a oferecer soluções de consultoria. Nós oferecemos as consultorias clássicas, né, planejamento estratégico, gestão empresarial, indústria 4.0, qualidade, implantação de ISO, mas também, agora, estamos oferecendo inteligência artificial. Somos de Joinville e Santa Catarina, atendemos todo o Brasil, é onde nós estamos. Estamos localizados dentro do Parque Perini, que é esse parque, é o maior parque multissetorial da América do Sul, tem mais de 300 empresas aí dentro. E dentro desse parque tem o Agratech Park, que é um parque de inovação, o maior parque privado de inovação do Brasil, concorre diretamente com o Porto Digital de Recife, e nós estamos localizados ali dentro, ou seja, estamos no fervo da inovação o tempo todo. E como eu falei, né, a QAssist tem a parte de consultoria e treinamento, que é a clássica, mas aí a gente sentiu essa necessidade da entrega, e a gente se reinventou. E a gente se reinventou a tal ponto que a gente criou uma divisão só de inteligência artificial para entregar serviços para os nossos clientes.
Bom, eu gosto muito de colocar também esse agradecimento, né? Parabéns por estarem aqui vendo essa palestra. Esse é um momento muito especial porque a gente está se antenando, estando à frente da tecnologia ou acompanhando ela muito rápido. E aqui tem uma imagem que eu também criei agora recentemente, que é o que a gente viu, muitos de vocês vivenciaram isso que aconteceu. Lá na década de 70, 80, para você entrar numa empresa, era obrigatório ter o quê? Curso de datilografia. E aí foi avançando, e aí nós chegamos ali na década de 80, o curso obrigatório era curso de... Vamos lá, os amigos ali da datilografia, qual que foi o próximo curso depois? Windows, DOS, Office, Word, Excel, né? Era obrigatório. Esses dois momentos que nós passamos, eles tinham uma característica muito especial. A empresa tinha que ter o hardware. Era obrigatório. Tem o curso de datilografia, senta aqui, está aqui a máquina. Ninguém trazia uma máquina de escrever de casa. Computador é a mesma coisa. E o computador era pior, que as empresas tinham ali 2 computadores, está ok, no terceiro computador ela falava, preciso de um servidor para poder circular os dados. E agora a gente está passando por uma época, próximo momento, a era da inteligência artificial. Todo mundo que está sentado aqui tem celular. 98% deve ter notebook ou um computador em casa. Todo mundo tem acesso à inteligência artificial. Grande culpado disso, OpenAI. OpenAI foi a grande culpada. Em 2004, a Google foi lá, transformou a maneira como a gente pesquisava na internet. Colocou uma tela em branco, uma caixinha de texto para você, pesquise aqui. A maneira como indexava sites também mudou. A OpenAI, ela não criou a inteligência artificial, ela já existia. A OpenAI foi lá e colocou uma tela em branco, escrito, faça a sua pergunta aqui. E alguns exemplos. Peça uma receita de bolo, peça para explicar como que funciona a fusão nuclear, como se eu fosse uma criança. E aí as pessoas começaram a entender e usar. Quem é da indústria 4.0 sabe que inteligência artificial sempre esteve na indústria 4.0, mas era pouco falado, apesar de os esforços em utilizar. Mas, de fato, já existia. Então, agora a gente está vivenciando um momento em que todo mundo pode utilizar. Eu começo com a parte de tecnologia que eu comentei, e tecnologia ela deriva de 2 palavras gregas, tekne, arte, indústria, habilidade, e logos, argumento, discussão, razão. Quando eu ponho essas 2 palavras junto, eu tenho ali um conjunto de saberes, ofícios, manipulação e, por fim, a arte, habilidade de manipulação com as mãos. Isso é tecnologia. De alguma maneira, eu estou manipulando. Quando eu olho essa definição, eu tenho vários exemplos de manipulação com as mãos e de tecnologias que em algum momento existiram. A roda já foi tecnologia, a pecuária já foi. O papel, os papiros, quando eles começaram, era uma tecnologia. Hoje ninguém fala, o papel é uma tecnologia, ninguém fala. De fato, ele já foi em algum momento. E aí a gente vem nas mais recentes, aí a gente fala, pô, realmente, isso aqui é uma tecnologia. Só que o que acontece? Ao longo da existência da humanidade, a gente tem os eventos que são o progresso, né? Cada vez eles estão acontecendo numa velocidade mais rápida. Se a gente pegar aqui agora, década de 70 em diante, a gente vivenciou o disquete, pendrive e para a nuvem. O VHS, que alguém falou ali antes, depois o VHS veio o DVD, aí veio o Blu-ray, que quase nasceu morto. Se eu perguntar quem que teve Blu-ray aqui, 3 levantam a mão. E aí veio a Netflix e levou tudo para a nuvem e nós temos uma nova tecnologia. E cada uma dessas tecnologias traz paradigmas nesse momento que ela está trazendo. Vou dar alguns exemplos para vocês. Lá atrás, 1825, 10 anos depois do primeiro trem, foi lançado o Rocket, um trem super rápido. Alcançava 30 milhas por hora, algo em torno de 45 km por hora. As pessoas não entravam nesse trem,
porque elas diziam que o corpo humano não vai resistir a essa velocidade. Já foi um medo. 1878, Red Flag Law, uma lei na Inglaterra que falava que nenhum carro poderia circular se não tivesse 3 pessoas, 2 operando e uma com uma bandeirinha na frente abrindo o caminho. Medo da tecnologia. Vamos voltar um pouquinho mais? 1440, nosso amigo da prensa, Gutenberg, a escrita e a leitura vão tornar as pessoas preguiçosas e afetar a capacidade de memorização. Isso aí os padres falavam, né? Para evitar que as pessoas lessem. Era um medo, uma nova tecnologia que chegou. Vamos lá? 1914, a qualidade dos produtos, Henry Ford, a qualidade dos produtos vai ser comprometida em prol da velocidade e da eficiência. É até um contrassenso, mas era o medo que as pessoas tinham. Depois, 1900, não entre nesse elevador se não tiver um operador. Até hoje é meio assustador esse elevador, eu confesso, mas era um medo dessa tecnologia que apareceu que levava as pessoas de um lado para o outro num prédio. Tá? E recentemente a gente passou por uma mudança de tecnologia muito forte. Qual que foi? Até 2020 não existia uma velhinha, um velhinho no planeta que pegava o celular para fazer um FaceTime ou uma ligação de vídeo. Ela falava o quê? Traz meu netinho final de semana aí. Não vou conversar por esse negócio. 2020 o ambiente deu uma torcida e obrigou as pessoas a se adaptarem e realmente utilizarem uma nova tecnologia. Então, aconteceu porque o ambiente obrigou as pessoas a mudarem. Pois bem, vamos falar de inteligência artificial agora um pouco também. Aqui eu trago essa imagem e essa frase, eu gostaria que vocês fixassem muito forte ela. Esqueçam tudo o que vocês viram até agora e mudem a maneira de pensar e entender que a gente está revolucionando a maneira como a gente pensa, cria e soluciona problemas. Essa é uma mudança muito forte que a gente está tendo aqui agora. Vou fazer uma pesquisa rápida, levanta a mão para mim. Quem usa ChatGPT, Copilot ou Gemini uma vez por mês? Uma vez por semana? Todos os dias? Mais do que 5 vezes por dia? Legal? Tem aí uns 30% mais ou menos assim, visualmente falando, que usam 3, 4, 5 vezes por dia. Vocês já sentiram uma mudança na forma como você conversa com a IA, como você recebe as respostas? Todo mundo está balançando a cabeça que sim. Vocês estão mudando a maneira como vocês pensam, como vocês criam e como vocês solucionam problemas. Provavelmente vocês que são os usuários mais fortes já viram e já usaram a IA para falar assim, escreva um e-mail para o meu chefe, para aquele cliente, falando que esse desconto que ele pediu não dá para dar, seja educado, polido, fale que está na nossa política. Tem um monte de gente rindo aí. Vocês estão solucionando problemas de outra maneira já. E a IA está tendo esse poder, e ela está fazendo isso. Essa imagem que estava de fundo, que eu estou trazendo aqui agora, ela tirou o primeiro lugar na Feira de Artes do Colorado, em setembro, outubro de 2022. E ela causou maior furor, porque depois que terminou a apresentação, o Jason Allen, que é o artista, ele virou e falou assim, pessoal, eu queria contar uma coisa para vocês. Eu fiz essa imagem, se alguém fala francês, desculpa, mas é Théâtre de Ópera Espacial, alguma coisa assim. Eu fiz essa obra de arte, mas eu fiz ela usando o Midjourney, que é uma IA para fazer imagens. E aí veio aquela revolta. E aí ele falou uma coisa que eu compartilho com ele. O pincel é o que para um artista? Uma ferramenta, certo? Aquela espátula onde ele põe a tinta, são tudo ferramentas. O que a IA foi para o Jason Allen? Uma ferramenta. Ele usou a ferramenta que ele tinha disponível. Ah, mas não pode, está escrito aonde? Logo depois começaram as primeiras manifestações dos artistas, né, atores e atrizes de Hollywood, que vão usar a nossa imagem.
Aí eu falo assim, vai usar a minha imagem para fazer uma coisa via inteligência artificial. Quem assistiu Velozes e Furiosos 6, aquele que o ator principal morre na vida real, no final ele continua, mas aquilo lá foi feito como? Na época ninguém falou inteligência artificial, todo mundo falava assim, os supercomputadores de Hollywood, que usavam inteligência artificial. Naquela vez podia, agora que disseminou que todo mundo pode usar, que daí não precisa mais de um supercomputador, agora não pode mais. Então, isso vai acontecer e a gente tem que estar preparado para isso. Pois bem, Alan Turing, pai da ciência da computação, precursor da inteligência artificial, ele foi o cara que criou o primeiro computador de inteligência artificial na Segunda Guerra Mundial, ajudou a quebrar o segredo nazista. Existe um filme chamado Jogo da Imitação, quem não assistiu eu recomendo muito, anota aí, é muito bacana esse filme, e conta como que ele criou e como que ele conseguiu, com esse computador, com essa inteligência artificial, quebrar a criptografia nazista. E ele, por um acaso, também escreveu todos os papers que são a base para os computadores modernos e para os softwares, que se ele não tivesse escrito, a gente não estaria aqui hoje com computadores. E a inteligência artificial tem uma definição muito, definição técnica, mas eu trouxe uma definição muito mais simples para a gente entender aqui, que é sistemas que executam tarefas típicas da inteligência humana, só que mais rápido, com uma base de dados maior, com uma inteligência, com um conteúdo muito mais profundo. Isso é inteligência artificial. E ela tem uma característica, ela se aprimora continuamente, com aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, visão computacional, deep learning e outras técnicas, ela vai se aprimorando. Tá? Essa é o que a gente define como inteligência artificial. Ok? Esse é o filme que eu comentei, o Jogo da Imitação. Então, quem quiser pegar, essa é uma cena do filme. É ele ali com um supercomputador na frente dele. Tá? E, do mesmo jeito que eu mostrei antes, a evolução, aqui a gente tem a evolução através dos tempos, e aqui a gente tem desde a Revolução Agrícola, a Industrial, que foram ali as 3 revoluções, a Revolução Digital, que essa ninguém chega num consenso de quando foi. Foi quando veio o fax, foi quando veio o celular, mas daí nos Estados Unidos o celular chegou antes, na década de 80 popularizou no mundo. Quando é? Ali no finalzinho ali de 1970, década de 70, comecinho da década de 80. Esse é o Revolução Digital. E aí todo mundo começou a ter computador também. E a gente tem ali 2022, essa data icônica, outubro de 22, que eu arrisco dizer que daqui a alguns anos a gente vai ver nos livros de história, falando que essa é a data da revolução da inteligência artificial. Foi ali que tudo começou, quando a OpenAI liberou para o mundo a telinha em branco, pesquise aqui. Ok? E aqui, para a gente não ficar só pensando na IA, como eu estou falando muito da OpenAI, que é uma IA generativa, eu trouxe alguns tipos para a gente saber que elas existem também. Então, a primeira delas, aqui em cima, Reactive Machines, Tesla. Tesla está rodando há quantos anos? 6, 7 anos, mais ou menos. É a IA dos carros autônomos, a Reactive Machines. Limited Memory, previsão do tempo. A IA que usa todos os dados e faz o papel do meteorologista, é a IA que substitui o meteorologista. Por exemplo, é uma das aplicações, mas ela é especializada exatamente nisso, nas previsões. Theory of Mind para chatbots, Reinforcement Learning para ensinar máquinas a jogar, Narrow AI, essa é uma IA que todo mundo aqui já usou ela e nem percebeu. Fez compra na Amazon, terminou de fazer, apareceu assim, vi que você comprou uma TV, gostaria de comprar um suporte para celular, para controle remoto, tal. É uma IA fazendo isso. Americanas, Magazine Luiza, Mercado Livre, todas elas usam essa IA para sugestões de compras. Aí você tem a Supervised Learning, para objetos, a partir de imagem, vídeos. Unsupervised Learning, essa aqui é muito bacana. É uma IA do mocinho e do bandido. Você tem uma IA que ela vai lá e faz o desenho, por exemplo, de uma Mona Lisa. E aí ela entrega para outra IA e a outra IA fala assim, achei o erro aqui, ela não é real. Aqui você
tem um erro que identifica que é uma cópia. Daí ela vai lá, corrige esse erro, se aprimora, faz um novo desenho da Mona Lisa, entrega e ela procura o defeito de novo. E elas ficam brincando assim o tempo todo. Para que é usado? Detecção, por exemplo, de fraudes bancárias. Quem que usa? Nubank, Inter. Quem usa aqui já tentou passar o cartão de comprar alguma coisa, não passou, apareceu alguns segundos depois no WhatsApp. Você tentou fazer uma compra de tal valor em tal lugar? Você responde sim. Ela, ok, liberado, pode fazer novamente. Essas são algumas IAs, alguns exemplos de IAs, para a gente ter uma ideia desse universo. E por fim, não menos importante, olha quem está ali, a generativa. GPT, Generative Pre-Trained Transformer. Olha só, Chat GPT. Ficou tão forte o GPT ligado ao OpenAI, assim como um bombril, que ninguém se arrisca a colocar o nome GPT do lado do Copilot, do lado do Gemini, porque são todos generativas. Mas ficou tão forte aqui que todo mundo fala assim, não vou mexer nisso aí. Deixa lá. E ela é projetada para gerar novos conteúdos com base no aprendizado que ela teve. Tá ok? E aqui alguns exemplos, né? Tem o Lambda, Palm, GPT. Como que ela funciona na prática? Você pergunta o que é um cachorro e ela vai lá e começa a fazer estatística. Isso é estatística pura por trás. Cachorro é um animal que... E aí ela monta a resposta que a gente acha lá no chat GPT. Ou em qualquer um GPT, né? Então, a IA ela é projetada para fazer um conteúdo baseado no existente, no que ela aprendeu. Ela pode ser... O conteúdo pode ser prévio. O conteúdo prévio é chamado de treinamento, que ela leva esses grandes bancos de dados e ela cria um modelo estatístico com aquilo que ela aprendeu. Então, o que a gente tem nesse modelo estatístico? Ele gera uma resposta ideal. A gente tem, por exemplo, uma IA de linguagem. Ela faz, você dá, baseado no texto, ela vai lá e cria a resposta ideal. E a imagem? Você dá um texto e ela prevê qual que seria a imagem ideal. Por isso que quanto mais você escreve para uma IA generativa, melhor é a resposta. Se você fala para ela assim, faz para mim uma viagem de 2 dias para Gramado, ela te responde. Se você fala, faz uma viagem para mim para Gramado, de 2 dias, romântica, hotéis de luxo, restaurantes de luxo, com passeios assim, com aventura, opa, vai ser uma outra resposta. Né? E aí aqui um exemplo, ó. Adoro comer pão com, e aí ela vai lá, começa a procurar, estatisticamente. Pão com manteiga, 50% de chance. Pão com ovo, desculpa, 90%. Pão com ovo, 50%. Com uva, tem uns 3%. Tem algum lugar do Brasil que a salsicha domina, talvez seja lá na minha região de Santa Catarina, 75%. Tem uns 10% que come pão com banana, e lá atrás tem um maluco lá que meteu um gato na base de dados, mas apareceu. Então você vai lá e fala assim, adoro comer pão com. E aí, olá, como você é brasileiro, imagino que adore comer pão com manteiga. De onde que ele trouxe isso? Lá da estatística que ele tem. Aí você vai lá e escreve assim, tirando pão com manteiga, qual que é a outra maneira de comer pão? Aí ele vai, estatística, próximo item. Tá? Mas em algumas outras regiões do Brasil, é possível que seja uma salsicha ou um ovo. De onde que ele pegou? Da estatística. Teve um amigo da anterior aí que falou muito sobre essa parte, e é realmente exatamente isso. Aqui eu trouxe alguns exemplos, pessoal, como o mundo está mudando e está ficando mais fácil. Essa imagem aqui fui eu que gerei. Eu entrei lá e eu falei que eu queria Einstein tirando uma selfie com as pessoas que acabaram de assistir uma palestra dele pós um evento de prêmio Nobel. Aí ele colocou o Einstein segurando o celular, tirando uma selfie, trajes da época. Jesus tirando uma selfie com seus apóstolos, também criada desse jeito. Temos aí a Maria Antonieta com seus discípulos, ou uma outra também de Jesus. Imagens antes impossíveis. Por que impossíveis?
Eu poderia pedir para um designer gráfico. Tem alguém aí que é designer gráfico? Levanta a mão. Lá atrás no fundo. Legal. 2. Eu poderia pedir para eles. Eles iam falar assim, legal, eu faço para você o Einstein. Vai levar aí 2 ou 3 semanas, porque é uma imagem difícil, com esse nível de detalhes que você quer. E eu vou te cobrar chutando, tá? Não estou nem desmerecendo o trabalho. Vou cobrar 5 mil. Ok. Hoje eu sento, 5 minutos e $10 no Midjourney, e eu faço a imagem. O mundo está mudando. Os modelos de negócio estão mudando. Outro exemplo, ó, Cleópatra, numa das suas festas, tirando uma selfie também. Como seria o super-homem da Idade Média? Ou como seria o Capitão América da Idade Média? E aí, todas as suposições possíveis. Napoleão Bonaparte, parando um pedacinho da guerra para tirar uma foto, uma selfie com os seus soldados. Aqui até a IA deu uma zoada, porque com certeza ele estava num banquinho. Nessa altura ele não estava. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é a inteligência artificial é uma baita de uma ferramenta que a gente tem à disposição e ela não é uma ameaça. É algo para a gente utilizar no dia a dia. E por que eu preciso inovar na minha empresa? Por que eu preciso levar isso para os meus colaboradores ou por que eu mesmo preciso me reinventar? Primeiro, por causa da teoria do oceano azul. É bem simples. Quem chegar primeiro vai usufruir desse mar azul, vai poder usar melhor, vai estar à frente. Quando os outros chegarem, você já está no outro oceano azul mais para frente. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, a concorrência, ela não perdoa. Esse carinha aqui, eu acho que muita gente daqui teve um Nokia desses, né? E esse cara, olha só, em 2007, ele tinha 50% do market share. 50% do market share mundial era da Nokia. E aí, nessa época aí, 2007, chegou o iPhone. O que a Nokia falou? Ninguém quer tela, ninguém quer esse negócio de tela, de apertar. As pessoas querem um botãozinho físico. Nós vamos ficar nessa estratégia. E o dinheiro que ela tinha exatamente naquele ano, ela direcionou para uma nova fábrica, uma nova produção, que eles construíram uma fábrica nova naquele ano, para produzir o mesmo modelo de celular. Sem inovar. Adivinha o que aconteceu? A Nokia caiu, todo mundo sabe. Ela só não morreu absolutamente porque em algum momento a Microsoft falou assim, deixa eu te comprar aí, vou te levar. E olha os 2 momentos, lançamento do iPhone nos Estados Unidos e lançamento na Europa. Os 2 momentos e logo depois acabou. Olha só, isso aqui. Esse cara aqui, ele falou assim, eu não tenho problema com isso. Olha, um pouco depois, tá? 2009. Eu não tenho problema com isso. 2 anos depois. Eu sou o queridinho do mercado empresarial. Todo mundo ama meu teclado. Todo mundo ama isso aqui. Ninguém vai me trocar. Tinha 20% do market share. Foi para 0. Não inovou. Então, também perdeu. E outra coisa, a IA já está em tudo. Quem aqui usa Google Maps há mais de 10 anos? Waze, Google Tradutor. Querem mais exemplos de IAs que a gente usa? A gente já usa, a gente só não falava. Aqui é uma IA. A gente fala agora que é uma IA porque a gente está... Tá vendo isso aí o tempo todo, mas a gente já usava, a gente só não falava. A Alexa também está há um tempo aí já. A Alexa não é tão forte na IA ainda, ela tem muito algoritmo, né? Mas ela está caminhando para isso. Pois bem, eu quero trazer para vocês um conceito aqui que é IA na palma da sua mão. Né? O low hanging fruit. Vamos pegar as frutas que estão mais baixas no pé. Vamos começar com aquilo que a gente tem. E aquilo que a gente tem, bastante gente levantou a mão, mas não todo mundo. Eu quero alertar quem não levantou a mão, para começar a levantar, que é usar a IA generativa. Começar a usar esse tipo de IA. Ah, mas na minha empresa a gente já está usando e a gente já pode ir para o próximo passo. Legal, eu já mostrei as outras para vocês. O que tem disponível? Tá? Modelos generativos, redes neurais, aprendizado de máquina, prospecção, previsão de vendas, recuperação de dados, automação no atendimento ao cliente. São tudo várias possibilidades que a gente tem para a utilização da IA e que a gente não está utilizando.
E aqui, para quem está usando, ó, a aula grátis essa, para quem está usando IA generativa, eu vou falar para vocês uma regra muito bacana que vai melhorar muito a maneira de você receber retorno da IA generativa. Papel, contexto, tarefa. Papel, contexto, tarefa. Quando vocês pedirem alguma coisa, vocês sempre falam assim, você irá agir como um CEO, como um analista financeiro. Pronto, você tem que falar o que ele deve ser. Dentro da minha empresa, nós estamos fazendo um inventário, e esse inventário é um inventário logístico, e o objetivo é encontrar falhas nesse inventário. Contexto. Agora vamos para a tarefa. Mostre para mim, crie para mim um plano de ação, passo a passo, para eu fazer um inventário em um final de semana dessa minha empresa que tem 10 mil itens, 50 mil peças no estoque, e aí você cria toda a tarefa. Vocês vão ter resultados muito melhores. Vamos para algumas aplicações práticas? Manutenção preditiva. O engenheiro de manutenção que vai lá e fica analisando dados para falar assim, para essa máquina aqui, em vez de em 3 meses, a gente faz em 2, naquela outra, em vez de 3, a gente faz em 5. Você pode dar essa tarefa para uma IA, que ela vai, junto com os sensores, né, os IoTs, a gente consegue fazer uma previsão, uma manutenção preditiva muito melhor. Controle de qualidade, sistemas de visão baseado em dados, né, em câmeras, que vão identificar os defeitos automaticamente, sem ter canseira, sem ter lá no RPN do FEMEA, né, um problema lá do índice baixar, porque aqui você está usando algo que não vai cansar. Aplicações, por exemplo, eu trouxe a área jurídica, mas aqui a gente está falando de análise de um histórico de dados muito grande. Você pode dar um histórico de dados para a IA, ela também vai entender e vai te ajudar a interpretar. Análise de documentos. Joga o documento lá dentro e pergunta logo o que você quer. Sabe aquele documento que tem 100 páginas, que você precisa ir direto no ponto? Manda para a IA e pergunta para ela. As IA generativas permitem fazer isso. Tarefas rotineiras. Vamos criar um procedimento, os POPs. Preciso criar um POP, eu já sei agora, papel, contexto, tarefa. Eu preciso criar um POP. Jogo tudo para dentro e falo assim, a sequência do POP é essa. Cria um POP para isso. Não vai ajudar? Não vai ser mais rápido? Então você automatiza isso aí. Otimização da cadeia de suprimentos. Eu tenho lá a gestão da demanda, a parte logística, o meu setor comercial falando quanto que vai vender, ou mostrando os dados de quanto que ele está vendendo. Vamos então agora realmente usar os algoritmos para eles fazerem a previsão de demanda. Otimização de processo, identificação de ineficiências dentro do processo e dos fluxos produtivos. Gerenciamento da energia. Sabe aquele negócio, agora a bandeira tarifária vermelha, vamos mudar a produção? Não, deixa a IA fazer isso. Ela vai mudar a produção, vai recalcular, vai redistribuir, inclusive vai redistribuir pessoal. E aí você muda como que está a sua produção usando uma IA. Previsão de demanda usando fatores externos, dólar, preço de commodity, para ele analisar como que seriam as variações, os aumentos e as quedas desses commodities, ou até uma previsão do tempo. Pô, eu estou produzindo aqui algo que vai, por exemplo, para o mercado agrobusiness. Vamos colocar, então, uma previsão de demanda baseado como que está o comportamento do sol, das estações. Chatbots e assistentes virtuais, eles se comportam hoje como humanos, você não consegue mais distinguir, é bem projetado, né? Precisão dos diagnósticos, consolidação de tratamento preventivo, soluções, por exemplo, superbactéria, que foi eliminada em 3 meses por uma IA, superbactéria que estava há anos incomodando, a IA foi lá e eliminou. Parte de segurança digital, correção de processos, aumento da velocidade, escala, análise de grandes volumes de dados, isso é fantástico. Não sei se tem gente da indústria automotiva aqui, provavelmente tem. Vai lá no site da Anfávia, baixa os dados da Anfávia, lá, aquela tabela em Excel, que tem produção desde 1957, sobe no chat GPT e escreve assim, analise. E aí ele já vai fazer uma análise e mostrar para ti o que tem ali dentro. Você não falou nada, você nem falou o que é. E ele vai analisar para você e te dar as respostas do que tem dentro daquela planilha.
E aqui eu trouxe alguns exemplos. Aqui uma aplicação de IA com visão computacional, fazendo uma separação de separação de tomates, usando visão computacional. E do lado direito, a Carbon Robotics, dos Estados Unidos, tem um Autonomous Weeder, né, um eliminador de ervas daninhas, totalmente automático, ou seja, aqui o uso da IA é bem amplo, desde o carro, que é totalmente autônomo, roda 24 horas por dia, até a parte da eliminação das ervas daninhas, que ele faz uma análise com câmeras, identifica o que você tem ali no solo, separa, por exemplo, isso aqui é soja. E aí, o que não é soja, que ele está mostrando aqui em cima, ele elimina com raio laser. Isso é muito Guerra nas Estrelas, né? Então, é isso aí mesmo. Isso aqui já está rodando nos Estados Unidos, já está à disposição da agricultura. Custa 50 a 60 mil dólares por mês o aluguel de uma máquina dessas. Já está disponível. E aqui eu trouxe duas aplicações. Essa aqui, se puder dar um play, brother. Que aqui não foi por algum motivo. Você pode tirar o som ali, por gentileza. Beleza. Dá um play aqui, ó. Isso aqui eu trouxe uma demonstração de como que a Tesla funciona. Então a Tesla, o carro está andando, como que ele está identificando com visão computacional e com IA o que é o que para tomar as decisões. E no lado direito, esse aqui é um vídeo, está disponível, é um projeto de realidade aumentada da Natura, onde você tem ali o operador usando um óculos de realidade aumentada, e ele chegando na máquina, já identificando como que está o OE, se está parado, se não está parado, e dentro do próprio óculos, já aparecendo o que são as estações, o que está parado, e os passos e as ações que ele deve tomar. Esse aqui é um projeto que tem já uns 5, 6 anos, já está muito mais avançado que isso aqui. Muito bem. Aqui é um outro exemplo de design generativo, também uso de IA. Uma ideia disruptiva. Qual que era a ideia? Fazer um banco, né, de 2 metros de largura, com 3 tábuas no assento, 3 tábuas no encosto, que deve suportar 500 quilos. É um banco de praça. Essa é a ideia normal, mas o disruptivo fixado em apenas um lado. Esse é o conceito. O que foi feito? Primeiro, o uso da IA, Autodesk Fusion. Na sequência, uma impressão teste, impressão 3D. E aí esse rapaz que fez esse projeto, faz 3 anos já, ele botou esse projeto no Twitter e perguntou: quem tem coragem de sentar nesse banco? 2 dias depois, ele recebeu uma resposta do tweet do CEO da Autodesk, convidando ele para ir para a Califórnia. Ele foi, voltou 2 anos depois. Quando ele voltou, a Autodesk deu um banco em tamanho real para ele, que é esse banco que vocês estão vendo aqui, com esse design generativo, que o pessoal que já foi em um mangue ou em alguma região onde que as árvores não conseguem se fixar bem, a gente enxerga algo parecido com isso, mas criado usando inteligência artificial. O que a gente tem no futuro? O que some? Tudo que é difícil, perigoso, sujo, maçante, repetitivo. Gente, isso vai sumir. Não tem opção. Vai sumir. E o que fica? Criatividade, empatia, liderança, resolução de problemas. São itens característicos do ser humano. Tá? E alguns cenários, né? Então, isso aqui é um cenário mostrado pela Microsoft. Se eu adotar a IA, o que acontece? Só América Latina. Se eu usar pouco a IA, a minha economia aumenta 1,6 vezes os meus resultados econômicos. E se eu usar forte, 2,4 vezes. Esses são os resultados da adoção da IA. Tendências de mercado, aqui é uma comparação global versus Índia. Então a gente vê que as empresas já estão fortemente conduzindo e implementando a IA em suas empresas. Isso não é uma tendência, isso já é uma realidade. E aqui tem um outro estudo da Gartner, que as empresas que não adotarem IA vão ficar pelo caminho.
Porque 80%, até 2026, 80% das empresas vão estar com alguma solução de IA implementada em sua empresa e mudando o seu modelo de negócio. Vai mudar realmente. Tá? Como eu falei no começo, eu acabei de voltar de uma missão empresarial. A missão era focada, do meu lado, em ver tudo que tinha de IA. Então, a gente foi em vários institutos. Eu fui para o Canadá, depois eu fui para a Alemanha e para a Suíça. As áreas de interesse, fabricação avançada, mobilidade, robótica e inteligência artificial. Esse era o meu foco, né? Foi uma viagem bastante cansativa, preciso dizer. 2 semanas no Canadá, rodando internamente, muitas reuniões. Montreal, Toronto, Kitchener. Kitchener eu visitei aonde está o túmulo da BlackBerry e aonde foi construído um novo centro de inovação. E depois na Alemanha e na Suíça, que eu já vou mostrar aqui na sequência, os locais, né? Isso aqui é um pouquinho do resumo, né? Foram mais de 60 horas de reunião, 19 institutos, 17 institutos de inteligência artificial, universidades, empresas, países, cidades. Foi assim bem cansativo, mas o objetivo era vir com um conteúdo para trazer aqui e pensando em vocês. Isso aqui é uma solução do IPAI na Alemanha, International Park Artificial Intelligence, aquela câmera que você senta, você escuta como se tivesse com fone de ouvido, quem está fora não escuta nada. Tá? Isso aqui é bem bacana, você escaneia o QR Code, põe uma folha A4 no chão, pisa em cima dessa folha e adivinha o que acontece na sequência? Você faz o seu pedido e você recebe um tênis personalizado de acordo com o seu pé. Não precisei fazer nada fora tirar uma foto do meu pé em cima de uma folha A4. Sem moldes, sem medições, sem nada. E esse aqui é o Swiss Innovation Park, BNBL. Ele atua em manufatura avançada, robótica cognitiva, desmanufatura de baterias e health tech. E é muito bacana as soluções que eles têm. Aqui do lado esquerdo é um supermercado. Você tirou uma peça, ele sabe que você tirou uma peça e ele já manda para o seu ERP o pedido da próxima, ou se for direto com o fornecedor, para o fornecedor. E aqui você escolhe o que você quer, que é um exemplo, uma mesa, você escolhe o que você quer. Eu quero construir um drone com essas cores, terminei de pedir, ele vai automaticamente para esse centro de produção, que são 4, 8, do lado de lá, mais 8, 12 impressoras 3D. Cada uma delas faz uma parte, e no meio tem um robô que pega as peças, monta e põe naquela esteira lá atrás. Da esteira, o robô põe daí numa mesa para um controle de qualidade usando visão computacional e vai para uma embaladora também toda automática. Aqui um exemplo, né, prático da utilização. Essa aqui é o robô que faz a embalagem. Vocês estão notando que não tem cerca mais? Não tem cerca. Aquela cerca tradicional que o pessoal da segurança do trabalho fala, tem que pôr, né? E aqui não tem. Por quê? Você encostou no robô, fez um pouquinho de força, ele entendeu que tem uma força contrária, ele para de fazer o movimento dele. Aqui é a parte de robótica cognitiva, então você vê ali eu jogando xadrez com um robô alimentado por inteligência artificial. Aqui embaixo um robô desenhista, segura um lápis, faz todo o desenho da pessoa que chega ali e se apresenta. E aí tem outros robôs, né? O robô integrador, o robô de visão computacional para separação e classificação de peças, colaborativo, que é esse que você entrega a peça em qualquer lugar, ele pega e continua a operação de montagem, de teste de qualidade, e para se mover dentro do espaço, mais ou menos assim um aperfeiçoamento daquele nosso robô de limpeza de casa, só que com mais objetivos aí industriais. Parte de visão aumentada, né? Aqui mais uma foto. Do lado ali já é a parte de baterias, desmanufatura de baterias, que nós temos um problema, não é montar, mas depois eu tenho o problema de como eu desmonto aquelas baterias todas. Eu tenho que ter um batalhão de gente conhecendo todas as tecnologias, ou eu ponho um robô com IA que identifica
entende como que é desmontar a bateria mesmo sem o manual e faz a desmontagem. Aqui um videozinho da como funciona. Pessoal, encerrando, eu quero deixar essa mensagem, que todo mundo deixou mensagem, eu trouxe uma bem antiga, Charles Darwin, né, ele já falava, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que mais se adapta às mudanças. E para ilustrar, um camaleão, também construído com inteligência artificial, todo digital, para fazer o nosso exemplo. E a IA não vai roubar o nosso emprego. Pessoas que sabem usar ela é que vão roubar. Pessoal, essa era a minha mensagem final. Muito obrigado. E estou à disposição para vocês tiverem dúvidas. A liderança, ela é natural de quem vende, pois quem vende lidera e quem lidera vende, ok? E a partir daí, eu tenho uma coisa que eu cravei em 1994, que é: liderar é fazer as pessoas à sua volta evoluírem. Sempre ele olhando para ele, se questionando o que eu posso fazer para melhorar, o que eu tenho que fazer para mudar, como eu tenho que fazer para as pessoas produzirem mais, se engajarem melhor. Está fantástico o evento, muito bem organizado. Estamos muito bem acolhidos, eu falo por mim, inclusive os clientes que a gente trouxe aqui hoje, temos um feedback muito positivo, então já antecipo para todos que está fantástico e eu tenho certeza que a tendência é simplesmente melhorar.